Boa noite, pessoal. Bom dia e boa tarde para quem estiver assistindo essa live gravada. Aqui quem fala é o Eliel, do canal Ivan Kleber, do canal PHVox e agora do canal Eliel Felipe, né? Essa é a primeira live desse canal, então conto com a ajuda de todos aí no chat. E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu tratei ontem na live no canal do PHVox, que é o assunto da IA. Basicamente é um assunto de inteligência artificial. E por que o governo Trump fez um esforço tão grande em bloquear o modelo Fable 5 da Anthropic, que é um dos modelos do motor de IA conhecido como Claude ou Claude, né? Nós vamos falar que isso já aconteceu no passado, nós vamos citar as decisões precedentes, inclusive coisas não tão longínquas assim, em termos de tecnologia, e nós vamos começar agora falando sobre esse assunto. Deixa eu colocar aqui os slides aqui na tela. Então, basicamente, o tema dessa transmissão é quando a tecnologia vira arma, do Power Mac G4 ao Claude Fable 5. E por que eu citei o Power Mac G4? Basicamente, eu tenho um primo do G4 aqui, que, na verdade, deixa eu até pegar a mão certa aqui, esse aqui é um iMac G4. Ele é chamado G4 porque quando Steve Jobs voltou para a Apple, isso no ano de 1996 para 97, ele simplesmente quis simplificar a maneira que ele lidava em relação a toda a linha de produtos da Apple, e ele fez um acordo com a IBM, com a Motorola na época, para fazer novos processadores, e eles criaram os processadores PowerPC, e primeiramente ele lançou o iMac G3, que é esse aqui, que está aqui, que está aqui ligado, inclusive. Esse é um iMac G3, que foi lançado em 1998, e depois veio a linha G4, que é parecida com essa aqui, para consumidor, mas nós vamos falar um pouco disso durante o decorrer da live, porque o computador G4, ele foi o primeiro computador a atingir pelo menos 1 gigaflop de cálculos, e isso acabou causando um baita problema para a indústria americana. Então, a pergunta de hoje fica: quando que um produto de tecnologia deixa de ser só um produto? Ou a que ponto que esse produto ele se torna algo tão poderoso, algo tão incrível assim, né? E deixa de ser só um produto e ele passa a ser tratado como uma infraestrutura, como uma estrada, como uma rodovia, como um porto, um aeroporto, e além disso, ele passa a ser tratado também como uma vantagem econômica e também um instrumento de poder, por conta de toda a maravilha que vem junto com esse produto, né? Então, hoje nós vamos passar pela IA, então eu vou explicar para quem é um pouco mais leigo e quem estiver aí no chat, por favor, se tiver alguma pergunta, pode fazer as perguntas aí no chat, que eu lerei com todo carinho, e quem quiser também fazer um live tip, deixa eu até colocar aqui o banner, vai poder fazer através desse QR Code ou do link no comentário em destaque aqui no chat, ok? Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre IA. E é um modelo, basicamente, de não simplificar. Eu adotei uma metodologia para não simplificar demais o que é o conceito da IA, da inteligência artificial. Eu já dei palestra sobre isso, eu já falei disso em inúmeras lives, uso IA no meu dia a dia, recomendo que vocês usem também como uma ferramenta, não sejam escravos da tecnologia, usem com sabedoria, usem com todo o vocabulário, com todo estudo, com tudo que vocês têm em mente e deem a ela o máximo de contexto quando forem tomar uma decisão. Mas, resumidamente, em uma frase, a inteligência artificial ela é um software, é um programa de computador que aprende padrões a partir de exemplos, em vez de seguir só as regras escritas à mão. Como isso funciona? Você tem os exemplos, então esses exemplos podem ser um livro, ou um conjunto de livros, ou uma biblioteca digitalizada, ou o que chamam de Big Data, que são aqueles conglomerados de informações, mensagens de WhatsApp que as pessoas trocam, pessoal que usa o Waze, por exemplo, distâncias, trajetos, velocidades, os sistemas de mapa, e entre outras coisas também, e você usa isso como exemplo, e aí você treina uma IA, você treina um computador, ou um cluster, um grupo de computadores, para que eles possam tratar daqueles dados de uma maneira eficiente. Então, os computadores começam a entender a lógica por trás dos dados. E através dessa lógica, que mais ou menos o que uma calculadora faz, né?
que você vai lá e indica a lógica, eu quero fazer, por exemplo, 7 vezes 8. Então você vai lá 7, põe o x, né, do multiplicação, sinal de multiplicação, põe 8, e você tem 56. E algumas você tem que apertar igual, algumas não, mas é basicamente a mesma lógica, só que ao invés de você usar números, você está usando situações reais, frases, palavras, significados, imagens, vídeos, e isso tudo funciona como treino. E aí, assim que você tem um modelo que já foi treinado exaustivamente com poder computacional e tudo, você tem um modelo de IA. E esse modelo, ele pode ser um modelo de texto, que é mais ou menos os modelos que nós usamos diariamente, pelo menos os que usam IA, que são os modelos de LLM, ou eles podem ser modelos visuais, que foram criados com base em treino de imagens, que são as VLMs. Nós vamos falar disso no canal em alguns vídeos mais adiante. Então, existem vários modelos de IA. Você tem as VLMs, que inclusive estão sendo treinadas para uso de robôs, uso de maquinário em fábricas, né? Que são diferentes de um chat GPT, por exemplo, que é uma IA feita só para você escrever alguma coisa, ou você pedir alguma coisa escrita e ela te mandar alguma coisa escrita, né? Então, basicamente, quando você tem um modelo, você tem a resposta. Então, você pode fazer uma pergunta para o modelo e o modelo vai te trazer uma resposta em seguida. E aí, o que acontece? Quando o modelo vira fronteira, e aí fronteira, o que quer dizer? Fronteira vem do inglês frontier, né, nesse caso, porque são os modelos que são mais capazes. Então, são modelos que têm o máximo de informações, ou têm conglomerados de data centers com muitas informações de vários séculos, inclusive livros da antiguidade que foram catalogados, digitalizados, processados. E quanto mais gerais e quanto mais informações esses modelos tiverem, melhores eles vão ficar, né? Então, você tem modelos que são cada vez mais gerais, cada vez mais genéricos, de alguma maneira, mais autônomos, com mais impacto e cada vez mais imprevisíveis. Mais imprevisíveis porque você não sabe exatamente o que ele vai responder se você perguntar sobre determinado assunto, né? Inclusive, para quem já teve a experiência de usar o Claude, para quem vem, por exemplo, do ChatGPT ou do Gemini, que é o do Google, a experiência de usar o Claude é uma experiência de choque, porque você faz uma pergunta para o Claude e ele te dá uma resposta muito mais complexa e muito mais eficiente do que o ChatGPT. O ChatGPT já é uma inteligência artificial muito boa, é um modelo que disseminou muito, e inclusive é um dos modelos que está em alta hoje, mas a gente tem modelos que são melhores hoje, né? E por que isso preocupa? E aqui em especial governos, né? Porque você tem as informações, então você tem literatura, por exemplo, científica, você tem literatura de biologia, você tem literatura de geografia, você tem mapas, você tem localização de recursos, infraestrutura crítica, estradas, rodovias, pontes, e você tem código, e quando eu falo código aqui, não é código no sentido numérico, mas sim código no sentido informático, né? Você tem linhas de programação e que elas podem ser usadas para você treinar um computador, ou abrir um aplicativo, ou abrir um sistema operacional, ou ligar uma máquina, ou coisas do tipo. E isso inclui defesa, pesquisa e também fatores econômicos que acabam sendo consequência de tudo isso, né? E aí, no caso em tela, né, nós temos que falar da tal da Anthropic. E a Anthropic, ela foi criada por pessoas que saíram da OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Então, pessoas que não estavam, de certa forma, concordando com o modelo do ChatGPT, com o modelo que a empresa era gerida, né? As pessoas começaram a ter uma ideia no seguinte sentido: nós vamos sair da OpenAI, nós estamos ganhando bem, então nós vamos montar a nossa própria empresa e nós vamos montar uma empresa que seja de IA mais diferente. E, basicamente, essa é a história da Anthropic, que foi fundada, principalmente pelo seu CEO, Dario Amodei, que é um cara que veio da OpenAI, é um cara extremamente inteligente, extremamente capaz, e, basicamente, ela criou um modelo que chama Claude, né? Ou Claude, né? Ou até em português, alguns desenvolvedores chamam de Cláudio, né? E é um modelo que ele se posiciona publicamente em torno de segurança de IA. O que isso quer dizer? A Anthropic foi a única empresa dessas grandes de tecnologia de IA que quis fazer, por exemplo, uma constituição por uma IA ética, teve todo um trabalho para poder tentar disciplinar o uso da IA de uma maneira que a IA ela fosse bem usada, não fosse usada para fins malignos, para fins bélicos, né? Houve todo o cuidado nesse sentido por parte da Anthropic. Se esse cuidado houve de fato ou não, só o tempo irá nos dizer, né? Mas esse discurso da Anthropic, esse discurso humanista,
acabou convencendo pessoas do gabarito do Papa Leão XIV, né, que fez a sua encíclica Magnifica Humanitas com apoio da Anthropic. Inclusive teve um rapaz da Anthropic que também estava presente no lançamento da encíclica lá no Vaticano, né? E aí, basicamente, esse ano, em 2026, a Anthropic lançou a linha Mythos, ou os modelos Mythos, né? O nome, inclusive, é bem impactante, né? E que são modelos acima da linha Opus, né? Para quem usa o Cloud, o Opus é o melhor modelo da Anthropic hoje disponível, que é o 4.8. E aí, quando a Anthropic ela anunciou o Mythos, houve muito hype, muita discussão no sentido de será que esse modelo é tão poderoso assim? Será que não é? Será que isso faz sentido? E muita gente achava que era pura propaganda. E eu, inclusive, cheguei a achar que era propaganda pura, sendo que não era. O modelo realmente era muito bom. Os engenheiros da Anthropic testaram o modelo e falaram, olha, isso aqui pode ser usado de uma maneira muito perigosa, então nós vamos passar esse modelo Mythos, uma prévia dele, né, inclusive chamada Mythos Preview, para as empresas que trabalham com software, com programas de computador, com sistemas operacionais. Então passaram para as grandes empresas americanas, Oracle, Apple, para que elas tivessem acesso a esse modelo. E para esse modelo ser usado para procurar vulnerabilidades e riscos, né? Então, esse modelo se provou muito eficaz em descobrir riscos gravíssimos em praticamente todos os dispositivos que nós usamos, desde televisões smart, geladeira smart, celular, tudo. Inclusive, alguém poderia usar isso para o mal em algum momento, né? Então, tudo isso já foi descoberto antes do modelo ser lançado. A Anthropic simplesmente juntou, o governo americano tomou um interesse enorme em relação a tudo isso também, e, basicamente, o que o governo americano percebeu? Isso aqui pode ser usado como arma, então esse modelo deve ser usado com muita cautela. Então a Anthropic, desde então, começou a trabalhar num modelo mais fácil, mais simplificado, digamos assim, para o uso cotidiano das pessoas. E ela inventa um nome que é o tal do Claude Fable 5, ou Claude Fable 5, né? Fable 5, que é um modelo Mythos. É o mesmo modelo do Mythos, só que com menos poder, menos poderoso, mais fraquinho, digamos assim. E ela lançou isso no dia 9, eu inclusive tive o privilégio de testar ele no dia 10, e no dia 9 e no dia 10, por ser assinante do Cloud, né? Um modelo muito capaz, muito, muito impressionante no sentido do que ele consegue fazer. Várias pessoas fizeram projetos enormes, projetos imensos, no sentido... Teve gente que fez jogos completos, teve gente que fez enciclopédia, teve gente que fez programas de mapas em questão de horas, né? Então, é um modelo muito, muito poderoso, assim. E, basicamente, 3 dias depois, a Anthropic recebe uma diretiva de controle de exportação do governo dos Estados Unidos por conta do risco, né? Então, o que acontece? O modelo Fable 5 e o Mythos 5 foram desligados para todos. E os demais modelos continuam online. E por que isso aconteceu? Por conta desse risco todo, né? Então, o que nós temos em disputa? Nós temos duas versões da mesma situação. Nós temos o risco que o governo fala em relação ao risco de segurança nacional. O governo, inclusive, alega que no modelo Fable 5 você conseguia fazer, de alguma maneira, usando alguma traquinagem, digamos assim, ele virar o modelo Mythos, que é um modelo mais arriscado, né? No sentido de ser um modelo que pode ser usado para iniciativas das mais duvidosas, né, digamos assim. Então, a carta do governo americano não detalhou a preocupação, mas ela também não queria detalhar, porque se você falar, opa, o modelo ele dava para você fazer coisas que não... Exemplo, esse modelo daria para poder construir alguma arma biológica ou algo do tipo, ou com base em genética, e nós testamos isso assim, assim, assado. É claro que o governo não vai fazer isso, né? Então, a Anthropic, ela basicamente, ela achou que a falha foi uma falha menor, inclusive a Anthropic, ela está em vias de procurar financiamento, de procurar meios para que ela possa existir como empresa, e há um trabalho enorme por parte da Anthropic em relação a essa situação toda, e a Anthropic, ela simplesmente ela é contra o governo americano ter tomado essa decisão, só que ela não pode fazer muita coisa, né? Então, basicamente, ela discorda da retirada e ela trata como mal entendido, né? E aí, a gente vai para o ponto principal, que são esses controles de exportação. Então, o governo americano ele tem regras, e assim como a maioria dos governos,
sobre a quem você pode vender, quanto você pode vender ou dar acesso. Então, o que aconteceu? O governo americano, a princípio, ele restringiu o acesso a esses modelos da Anthropic para quem não mora nos Estados Unidos, inclusive para funcionários da Anthropic, que não moram nos Estados Unidos. Então, houve essa tentativa, né? Por conta do risco de, por exemplo, da China acessar esse modelo e, às vezes, não necessariamente ela ter acesso a algo muito extraordinário, mas ela, percebendo o padrão de respostas que o modelo dá, ela pode treinar uma IA dela, que tem os mesmos poderes, digamos assim. Isso é muito provável, inclusive, né? Então, por que o software, né, e a IA como software, né, por isso mencionei a IA, o software alguns slides atrás, por que elas entram nisso? Porque a mesma capacidade, ela serve tanto para um uso civil, para um uso comum, para o uso consumidor, e também para um uso sensível. E esse risco é um risco que não é tolerável. Só que, ao mesmo tempo, isso já aconteceu no passado. E aí, cito o exemplo que eu falei no começo da live, que foi o computador chamado supercomputador. Esse é um Power Mac G4, é um computador de 1999. Deixa eu até dar um zoom aqui. Esse aqui é ele desmontado, inclusive você conseguia desmontar ele sem ferramentas, daria para desmontar só com a mão, né? Inclusive eu já tive um desses. É um computador muito, muito interessante. E o que acabou acontecendo? A Apple, quando ela lançou esse computador, ela cruzou, por conta do processador, a marca de 1 gigaflop. Então, o gigaflop, para quem não sabe, é o cálculo de pelo menos 1 bilhão de operações matemáticas por segundo, né? E os computadores, eles são uma calculadora melhorada? São. Do ponto de vista prático, são, porque o computador funciona em linguagem binária. Então, você tem computadores hoje que fazem trilhões de operações por segundo, né? E a parte mais curiosa, né? Hoje, um computador desses não tem a capacidade de processamento de um celular comum, de qualquer marca. Desses que são smartphone, Android, Apple, independente de qual ano for, eles têm hoje, esses celulares, um poder de processamento muito maior que um computador desse. Muito maior. E o que aconteceu? Na época da Guerra Fria, os americanos baixaram uma regra que é o seguinte: se um computador superasse essa marca de 1 gigaflop, 1 bilhão de operações matemáticas por segundo, esse computador poderia ser chamado de supercomputador. Então, a Apple, na época, ela usou isso como um baita marketing. Por quê? Porque esse computador ele era tão poderoso, tão incrível, que ele era quase uma arma. Foi assim que a Apple tratou o Power Mac G4, né? E usou isso uma certa lógica em termos de propaganda, né? Então, vários países não podiam comprar esse computador. A China, por exemplo, não pôde vender por bastante tempo. Taiwan e outros países, inclusive do leste europeu, que tiveram o controle, ou tiveram a importação desse computador suspensa, né? Então, basicamente, ele era potente demais para ser exportado, né? E por conta dessa regra da Guerra Fria, que eu acabei de mencionar, né? Então, esse computador, ele basicamente poderia ser usado de uma forma dual, né? Claro que não foi o que aconteceu, né? Mas poderia ter acontecido, né? Então, hoje, isso até parece absurdo, né? E isso tem mais a ver com o limite computacional que nós temos no momento, né? Do que com uma diretiva de segurança nacional efetiva, né? E por que isso acontece? Hoje, tudo para a gente é novo em relação a IA. Só que em 99, um computador desses também era algo completamente novo, né? Então, inclusive, um dos motivos pelos quais o governo Clinton barrou a exportação do G4, porque eles acharam que poderia ser usado para desenvolver sistemas de defesa muito eficientes, ou sistemas de radar, ou algo do tipo, sendo que ele não foi usado para nada disso, né? Era um computador que era muito usado para editores de vídeo, para pessoas que faziam edição de fotos, fotógrafos, né? Então, ele era mais para isso, né? Então, o limite de poder computacional da época era o G4 em 99. Hoje é o Fable 5 ou Mythos. O que mudou foi só o nível de IA. Então, basicamente, é a mesma pergunta 27 anos depois, né? Um computador poderoso demais e agora um modelo de IA avançado demais. E aí quem poderia ter acesso a essa tecnologia, né? E a parte mais interessante é que, mesmo que os Estados Unidos restringam isso para o território americano, o que impediria de alguém que não é americano, que mora nos Estados Unidos, e acesse o modelo? Isso não impediria em nada, pelo menos não no modelo que foi feito, né? Então, o que acontece? Você tem, primeiro, um computador, né? Você tem um computador que
roda tudo isso, ou um celular, né, que a gente pode até chamar de computador de certa forma, né, você tem o chip, que são infraestruturas críticas, né, os Estados Unidos está com uma batalha enorme, porque a maior produtora de chips era de Taiwan, há discussões se agora se a capacidade americana de computação já superou a de Taiwan. Você tem uma empresa na Holanda que também produz chips, né, chips de computador, então é um modelo extremamente sensível, porque são poucos os fabricantes, e os que fabricam vendem para outras empresas como se fosse da outra empresa. Exemplo, Apple. A Apple compra processadores da TSMC, compra os chips, e ela patenteia como se fosse dela. Então ela chama de M1, M2, M3, M4, M5 e por aí vai. Né? A gente tem a questão dos modelos de IA, e hoje, na disputa geopolítica internacional sobre IA, nós temos só 3 países na dianteira da disputa. Nós temos Estados Unidos, nós temos China e nós temos França. Nós não temos Rússia, não temos Irã, não temos Brasil, por mais que o prefeito do Rio de Janeiro anunciou um modelo de IA muito suspeito, baseado numa IA chinesa, né? Então, só tem 3 países nessa disputa. Nem a Inglaterra, que é ponta em muita coisa de tecnologia de informática, tem atingido níveis de computação tão relevantes a ponto de ter um próprio modelo de IA. Né? Então, todos esses 3 países têm modelos 100% feitos no país. Né? Inclusive, há discussões sobre os modelos chineses se eles não seriam cópia dos modelos americanos. Né? E tem a questão da nuvem, porque todos esses modelos de IA, ou eles vão rodar em computadores locais, offline, que são computadores muito potentes, ou eles vão rodar em algum servidor. Esse servidor longe, em algum lugar que nós acessamos, a gente chama isso de nuvem. Né? E o último, que é o conceito mais técnico da live de hoje, que é a API. A API é basicamente uma comunicação entre computadores. Então, um computador pede uma coisa para outro, por exemplo, o meu computador aqui, eu vou lá, faço pedido para o ChatGPT. Ele vai lá e pede para a API do ChatGPT determinada coisa. Essa API vai conversar com o modelo de nuvem lá, de IA e tal, e vai pegar essa informação e passar de volta. Isso é a API. E nós usamos a API para tudo. Tem a API do Instagram, a API do WhatsApp, e por aí vai, né? E o que isso muda para a gente, né? E como é que isso chega ao Brasil? Igual eu falei, nós temos só 3 países que são produtores de IA. 3. Então, tudo que vem de fora, em termos de nuvem, em termos de APIs, no Brasil, são feitos por tecnologia de fora. Exemplo, a Globo, por exemplo, poucas pessoas sabem disso, mas a Globo ela vende serviços de streaming para sites que querem montar tipo uma espécie de Netflix. Então, a Globo ela tem servidores lá no Rio de Janeiro que vendem essa capacidade computacional para você fazer seu próprio Netflix. Isso é uma coisa que pouca gente sabe que a Globo faz, né? E a Globo faz isso com equipamento brasileiro? Não, ela faz isso com equipamento americano. Né? Então ela compra servidores dos Estados Unidos, monta os servidores lá no Rio de Janeiro e vende essa capacidade computacional para cá. Então, de qualquer jeito, os modelos sempre vêm de fora. Seja a nuvem, seja as APIs, seja os modelos de IA, tudo isso vem de fora. Né? O que acontece, por exemplo, para nós brasileiros, né? Eu inclusive, é essa situação que alguns modelos que nós poderíamos usar não estão acessíveis. E isso pode acontecer agora com o Claude, mas pode acontecer com a concorrente, pode acontecer com outro modelo mais poderoso do ChatGPT, ou do Gemini do Google, ou até do Mistral AI, que é o modelo francês que eu mencionei, em relação ao modelo que a França desenvolve, que é o Mistral AI. Então, o acesso, o preço, tudo isso pode ser mudado, claro, mas as ferramentas elas podem ser restritas. Então, basicamente, você perde o acesso a essa ferramenta morando no Brasil. Né? Então, todos os contratos que, por exemplo, dependem de IA, principalmente para quem é da área da programação, ou coisa do tipo, tem que prever esse risco de ficar fora do ar, por exemplo. Né? Então, a tecnologia ela deixou de ser só uma ferramenta. Ela passou a ser poder. Né? E poder, alguém sempre vai querer controlar. Sempre, seja os Estados Unidos ou seja a própria China. Né? Então, esse é o ponto principal. Da agora para frente, o que vale a observar aqui são essas questões em relação aos chips, aos modelos, às APIs, à nuvem também e regulação e tudo. Nós vamos falar aqui também um pouco de contratos. Né? Aqui no canal nós vamos falar sobre os outros modelos em alguns vídeos aí para frente, que são essas questões de soberania digital, de IA, dos contratos relacionados a IA e também de retrocomputação, porque muita gente, não só eu, tem recorrido a computadores mais antigos, por exemplo, esses 2 que estão aqui atrás de mim, para conseguir ter acesso a uma internet ou até a um modelo de
de computação que não é exatamente o que a gente tem hoje, porque hoje a gente é muito manipulado por conta desses modelos de IA e tudo, pelo menos para quem usa, né? E às vezes a coisa está tão sutil que nós nem percebemos que nós estamos usando modelos de IA e que nós estamos sendo, digamos, disciplinados pelo algoritmo, né, e seguindo tudo que está no algoritmo. E isso é um negócio que me frustra muito, né? Mas vamos lá para os comentários, né? Então, e lembrando, quem quiser fazer uma doação via Live Tip, poderá fazê-lo pelo QR Code aqui ou no comentário em destaque aqui no chat. Então, vamos lá. O Giovanni Souza colocou aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Léo. Aguardando a exposição do tema intrigante. Valeu, Giovanni. A Raquel aqui, boa noite, boa noite. Maria, boa noite. Léo, boa noite, Maria. Silas, boa noite, Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe o senhor também. Marcelo Vitorino. A tecnologia virou arma na primeira cena de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Baita filme do Kubrick. Exatamente isso, né? É exatamente isso. A Roberta, boa noite. A Suzy Fonseca, boa noite, direto de Batatais, aqui pertinho. O Eduardo, boa noite, Eliel. Osmani Machado, vou ter que assistir depois, mas o like tá dado. Obrigado pelo like. E, por favor, deixem o like e se inscrevam aqui no canal, por favor. Deixa eu ver quem mais aqui. O Célio Lima Barbosa, boa noite, Célio. O Jovem do Gueto, boa noite, Eliel. Atrasado, mas depois pego desde o começo. Por favor, venha desde o começo, porque é um assunto tumultuado no sentido prático, né? Eu tive que fazer toda uma pesquisa para conseguir traduzir com o maior nível de precisão, sem perder a qualidade do que foi comentado aqui, né? O Gilberto Rangel vindo do canal Cápsula, que legal, veio lá do Peter, né? Ele tem um canal, inclusive, muito interessante sobre tecnologia da informação, sobre informática, chama Safe Source. Bem interessante, vale muito a pena o canal dele. O Zé Ricardo, boa noite. Renato também, boa noite. E também Person One, boa noite, Eliel, boa noite. Vamos lá? O jovem. Ok, como você vê essa tecnologia de IA com a histeria gospel, os evangélicos dizendo que a IA pode ser o sistema da besta? Olha, muito legal essa pergunta. Basicamente é o seguinte, em Apocalipse fala-se da marca, né? E fala-se de um sistema de compra e venda. Isso realmente está no texto. Só que a IA, ela nesse sentido, ela é tão inovadora quanto a internet. Então, quando a internet surgiu, houve esse mesmo discurso em relação à internet, de que a internet poderia ser o sistema da besta ou algo do tipo. A IA, ela é um desdobramento da internet. É um desdobramento de vários anos de coleta de dados, de interações no meio digital, e que agora elas estão se transformando em algo prático, em algo financeiramente viável. Então você tem, como você pegar, por exemplo, um histórico de bibliotecas digitalizadas, fóruns, né, principalmente para quem é da área de programação, hoje você consegue usar código gerado por IA, que foi feito em fóruns públicos, né? Então, o sistema da besta, ele pode até se usar de IA, mas a IA ela vai ser só uma parte dele. Não é que a IA é o sistema da besta, não é isso. Mas o sistema da besta, ele pode usar IA e pode usar muitas outras coisas também, né? Para quem tem esse conhecimento escatológico, sabe que quando vier o sistema da besta, ele vai usar tudo que tiver disponível em termos materiais. E esse é o ponto principal do sistema da besta, né? Eu acho que é bom deixar isso bem claro. E o jovem aqui agradece. Eu que agradeço a sua pergunta, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Opa! Oi, Léo, Vivi aqui. Opa! Um abraço para você, Viviane. Obrigado pela sua presença aqui. Deixa eu ver se temos mais alguma outra pergunta. Deixa eu olhar aqui no Live Tip para ver se temos mais alguma outra coisa. Enquanto isso, por favor, não deixem de fazer aqui o seu like e recomendar essa live para mais pessoas também. Deixa eu ver aqui, tem mais comentários. Opa, Rosa Maria Falcão, boa noite. Vindo do PH Vox e do Icatalk. Esse assunto ainda é muito nebuloso para mim. Opa, Rosa Maria, inclusive para quem acompanha esse assunto, o assunto continua nebuloso. É esse o ponto, né?
Mas nós estamos fazendo um esforço, né? Não só eu conheço várias pessoas que têm feito esse esforço de trazer um esclarecimento em relação ao uso de IA, porque as pessoas têm feito muito, como se diz em inglês, muito hype, né? Muito auê, para algo que deveria ser usado só como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de uso, porque IA mesmo a gente usa faz tempo já, não é algo recente. Nós usamos IA desde quando inventaram reconhecimento de texto, desde quando inventaram reconhecimento de código de barra, né? Para quem já usou caixa eletrônica alguma vez na vida sabe que aquele laser tem alguma lógica de IA, porque ele identifica tudo aquilo que foi feito em termos dos números da sequência das barras, né? Então, isso é uma IA. A gente, às vezes, que tem essa ilusão de IA tem que ser algo específico ou o próprio ChatGPT. Só que você tem vários modelos de IA. E todos eles nos acompanham já há algum tempo. Não é nada recente, né? Outro exemplo de um modelo de IA. O próprio Netflix. A Netflix, quando você vê um filme, uma série, você tem alguma indicação do qual filme você possa assistir, ou coisa do tipo. Quem decide é uma IA. Não é bem um algoritmo, porque a Netflix ela sugere aquele filme com base no tempo que você assistiu o filme anterior, se você pausou, se você continuou outro dia. Então, tudo isso acaba contando muito em relação a esse assunto. Vamos lá, Beatriz. Boa noite, Léo. Já estamos sintonizados. Muito obrigado pela audiência, Beatriz. O jovem aqui. Sua opinião. O ser humano sempre estará na frente dos comandos ou acredita que a máquina irá supostamente substituir o humano? Eu gosto da metáfora da calculadora, porque é o seguinte. As IAs que nós temos hoje, elas não são nada mais, nada menos que uma calculadora hiperpoderosa. Elas não são nada além de uma calculadora. Então, essa ideia de que, por exemplo, a IA pode desenvolver consciência, isso não faz sentido do ponto de vista físico, porque, do ponto de vista físico, você não pode criar uma consciência. O que você pode fazer é criar algo que fale que tem consciência quando não tem, né? Então, esse sentido já está acontecendo. Nós já temos modelos que fazem isso. Só que a mesma lógica, inclusive, que já foi resolvida por Santo Tomás, né? Santo Tomás de Aquino, que é o motor que move todas as coisas, né? Na criação, e tudo que é criado precisa de um criador. Então, seja se você é cristão, seja se você está criando um modelo de IA, então você sempre vai ter um input. Você sempre tem um input e um output. Você tem sempre alguma coisa que você manda para a IA. Então a IA ela é naturalmente reativa, ela não é ativa, ela é reativa. E se ela tornar-se ativa em algum momento, vai ser porque alguém deu os parâmetros para ela ser ativa. Mas não porque necessariamente ela desenvolveu essa capacidade por vontade própria. Vamos lá, Giovanni. Eliel, como alguém que está também na área da tecnologia, tenho visto muitos comentários a respeito de um suposto estouro da bolha de AI. Já vemos muitas empresas contratando de volta funcionários. Como você enxerga esse aspecto? Bom, Giovanni, é o seguinte, esse aspecto é o aspecto mais importante do ponto de vista prático para os americanos, porque a China, ela, por ser um modelo socialista, um modelo hiperestatal, você tem modelos de IA que são desenvolvidos que não precisam dar lucro, né? Diferente do modelo americano, do modelo francês, em que essas empresas elas estão contratando, estão fazendo empréstimos bilionários para fazer usinas, data centers, sistemas de comunicação. Então, tudo isso acaba acontecendo de uma maneira que nós não temos controle e nós não sabemos onde isso vai dar, né? Então, há esse risco, que é um risco sensível, é um risco válido. Inclusive, falam que talvez isso pode causar a próxima recessão nos Estados Unidos, né? Porque essas empresas estão com um nível de endividamento muito alto. E há dúvida se elas vão conseguir repagar todos os gastos que elas têm feito, né? E tem mais um porém, né? E o porém é o seguinte, para quem usa esses modelos ChatGPT pago, por exemplo, ChatGPT Go, ChatGPT Plus, ou para quem usa, por exemplo, o Claude Pro, né? Ou até o Gemini pago, esses modelos não estão se pagando em termos de uso computacional. Então, o que as pessoas pagam como usuários para essas empresas não está bancando o que essas empresas estão pagando para os fornecedores, para as empresas de chip. Então, isso está sendo um baita problema. Pode ser que realmente a gente esteja diante de uma bolha, mas mesmo com bolha ou sem, a IA vai persistir, né? E nós vamos ter outros modelos de IA que vão funcionar com o estouro da bolha ou não. O jovem mandou aqui obrigado, eu que agradeço. E teve um live tip do Anônimo que não deixou mensagem. Então, muito obrigado pela sua contribuição.
E o Ebranit, grande Eliel, eu e a B seguimos sintonizados, parabéns pelo conteúdo. Grande Ebranit, muito obrigado pela audiência. Então, sem mais perguntas, eu peço que deixem o seu like aqui, inscrevam-se aqui no canal. Essa é a primeira live que nós vamos tratar sobre esse assunto, mas nós vamos tratar de inúmeros outros assuntos também relacionados ao tema nas próximas lives na semana que vem. Eu ainda estou na dúvida se eu vou fazer na terça-feira à noite ou nas quintas-feiras à noite, mas eu aviso aos senhores aqui no canal e também nas minhas demais redes com bastante antecedência, tá bom? Para quem não me segue ainda no Instagram, deixa eu até colocar meu Instagram aqui, é o elielfelipe.adv, deixa eu colocar aqui na tela. Esse é o meu Instagram, para quem não me segue ainda no Instagram, por favor, me sigam no Instagram. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber mais novidades. E a proposta das lives é essa: não serão lives longas, serão lives curtas, diretas, de um tema só, para que a gente possa tratar dos temas de uma maneira clara e de uma maneira fiel para a nossa audiência. Inclusive, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, porque essa não é uma live técnica, essa é uma live para a gente falar sobre IA, com um aspecto geopolítico também, mas uma live para poder tratar desse assunto de uma maneira simples e direta, assim como normalmente eu faço nos meus comentários nos canais onde eu participo. Amanhã teremos Ica Talk no canal Ivan Kleber, né? Eu junto com o Ivan e o Daniel, inclusive hoje é aniversário do Ivan, e amanhã estaria ao vivo a partir das 6h30 no canal do Ivan, horário de Brasília, tá bom? Uma boa noite a todos, obrigado pela divulgação, jovem, obrigado Ana também, e vamos, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, obrigado pela audiência e até a próxima live, se Deus quiser.